E aí, gente de Deus, tudo joinha? Vamos lá? Olha, hoje tem um assunto que eu quero tratar com você e que, para o momento que nós estamos vivendo, eu penso que é muito próprio, né? E o tema que nós vamos tratar hoje é esse aqui. Os cristãos devem participar da política? E aí, fala para mim, o que você pensa sobre isso? O que você acha? Enquanto isso, você pensa aí, pega, copia o link, manda para algumas pessoas aí, porque esse assunto vai ser muito importante. Eu creio que tem pessoas que precisam ouvir o que vai ser dito aqui. Então compartilha o link aí com várias pessoas, coloca lá, marca o seu gostei, deixa, né, o joinha lá, né, acionado, para que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possíveis aí, tá certo, gente? Vamos lá. Os cristãos devem participar de política? Então vamos lá, gente. Vamos abrir a Bíblia para falar desse tema, se um cristão deve se envolver, se um cristão deve participar da política. Vamos abrir a Bíblia e ver o que a Bíblia fala? Eu separei alguns textos bíblicos aqui. O primeiro texto bíblico que eu quero compartilhar com você é Provérbios 29:2. Provérbios 29:2 diz que quando o justo floresce, ou quando o justo se torna grande, o povo se alegra. Mas eu não quero trazer a ênfase para essa parte, primeira parte do versículo 2 de Provérbios 29. Tem algumas traduções que até diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Não, eu quero ir para a parte B, que é a parte mais importante dentro desse assunto, que diz que quando o ímpio governa, o povo geme. Então, Provérbios 29:2 está dizendo que quando o ímpio governa, e política é a arte de governar, né? Isso é política, é a ciência de governar, a Bíblia está dizendo que se um ímpio, o que é um ímpio? Um homem, uma mulher que pratica impiedade. Um homem ou uma mulher de comportamento que vai trazer dor, que vai trazer desajuste na justiça. Um homem ou uma mulher que vai praticar a sua liderança de governo com injustiça. Injustiça social? Sim. Injustiça moral? Também. Mas eu preciso olhar para a injustiça bíblica. A Bíblia está dizendo que quando o ímpio governa, o povo geme. Então, em primeiro lugar, um cristão deve se envolver e participar da política? Sim. Por quê? Porque um cristão genuíno, autêntico, bíblico, temente a Deus, quando ele se envolve nesse ambiente político de forma íntegra, de forma correta, de forma moral, de forma, de fato, a expressar uma vontade de trazer a bênção de Deus no ambiente que ele está, ele vai tirar esse ambiente de dor. Ele vai tirar esse ambiente de governo do ímpio, ele vai tirar esse ambiente de injustiça, ele vai ser o invocador de verdades, não verdades religiosas, mas verdades como princípios. Nós vivemos tempos hoje extremamente difíceis no que diz respeito a princípio. O certo virou errado, o errado virou certo, porque não há ninguém que pleiteie pela justiça. E governar é agir com justiça. Então, em primeiro lugar, sim, um cristão deve participar da política, sim, porque ele tem a oportunidade de não permitir que o ímpio governe para fazer com que o povo esteja gemendo. Agarrou aí? Segundo lugar, o segundo texto bíblico que eu preparei aqui, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Olha o que esse texto diz. Antes de tudo, pois vos exorto, ou seja, eu chamo a atenção de vocês para que vocês usem da prática, da súplica, da oração, da intercessão e das ações de graças em favor de todos os homens. Generalizou, mas no versículo 2 agora ele vai especificar. Em favor dos reis e de todos os que se acham revestidos de autoridade para que vivamos vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito, porque isso é bom e é aceitável diante de Deus, o nosso Senhor. Então o texto está dizendo que nós devemos orar, que nós devemos interceder, que nós devemos clamar por todo aquele que é revestido de autoridade pública, de autoridade de governo. Então sim, um cristão deve participar da política, se candidatando a cargos públicos, não permitindo que o ímpio governe? Sim. Segundo lugar, um cristão deve participar da política, intervindo na vida pública da sua cidade, do seu estado, da sua nação, com o seu mais importante, um dos seus mais importantes valores espirituais, que é a vida de oração, que é orar. Ore pela vida dos homens públicos, das mulheres públicas da sua cidade, aqueles que ocupam a Câmara dos Vereadores, aqueles que ocupam, né, o poder executivo da cidade, os deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, presidente da República. Então toda essa estrutura que compõe o ambiente político de uma nação precisa estar debaixo das nossas orações.
Porque quando nós oramos, quando nós suplicamos, que é a fala de Paulo, quando nós intercedemos por esses homens públicos, nós ganhamos a chance de viver uma vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Então, em segundo lugar, um cristão deve se envolver com política, deve participar da vida pública, política? Sim, intercedendo, orando, reclame menos, murmure menos, reclamar e falar mal é fácil, mas agir com justiça e tomar um posicionamento espiritual, intercedendo, suplicando com as minhas orações a Deus, esse é o desafio. Agarrou aí? Terceiro lugar, um terceiro texto bíblico que eu trouxe aqui para nós discutirmos e aprofundarmos esse nosso raciocínio. Olha o que Paulo diz, e talvez esse seja um texto que traz muita discussão no que diz respeito ao posicionamento da igreja e a vida pública, a vida política. Olha o que diz Romanos capítulo 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Todo homem esteja sujeito à autoridade superior. Generalizou, absoluto. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. E aí? A Bíblia está dizendo que eu devo me submeter a toda a autoridade superior, e se eu não me submeter a uma autoridade superior, eu vou estar resistindo a Deus e vou trazer sobre mim uma condenação. Então quer dizer que eu tenho que me submeter a todo tipo de governo? A toda autoridade pública eu tenho que me submeter à sua vontade? Mesmo que essa autoridade seja uma autoridade ímpia, seja uma autoridade com valores que afrontam a palavra de Deus? Vamos falar sobre isso então? Não há um entendimento, você não pode ter um entendimento de submissão à autoridade política ou à autoridade pública, porque Paulo que estava debaixo do Império Romano, de uma autoridade extremamente complicada e difícil e opressora para o cristianismo. Mas eu preciso entender que a minha submissão a uma autoridade política não pode subverter a minha submissão a uma autoridade bíblica, a autoridade de Deus. É isso aí. Mais importante é você se submeter a Deus. Olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Os apóstolos foram levados ao Sinédrio, autoridade pública, autoridade política, autoridade religiosa da época. E os membros do Sinédrio deram uma ordem para os apóstolos, proibiram os apóstolos de pregar o evangelho, porque a pregação do evangelho estava desestruturando todos os propósitos deles como Sinédrio, como governantes religiosos da época. Qual foi a resposta dos apóstolos? Atos capítulo 5, versículo 29. É preciso obedecer antes a Deus do que a homens. A minha submissão é a valores de Deus. Se nós estamos debaixo de uma autoridade pública, onde os seus valores são anti-Deus, o que são valores anti-Deus? Valores antibíblicos, valores contra a nossa fé. Você tem o direito e você tem o dever de se expressar de forma a contradizer esses valores. Você tem esse dever, você tem esse direito. E se estamos no Estado democrático de direito, nós temos voz de opinião de acordo com aquilo que nós cremos. Então, uma ordem, uma autoridade que seja anti-Deus, nós não temos o dever de nos submetermos a ela, porque antes importa obedecer a Deus do que a homens. Vamos para mais um exemplo bíblico? Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 conta a história do povo de Israel quando foram levados cativos de Israel para a Babilônia. Quando eles chegam em Babilônia, os melhores homens, claro, Nabucodonosor levou os melhores para lá. Nabucodonosor procura então agora construir a cultura da Babilônia no povo de Deus, a cultura do reino da Babilônia sobre o reino de Israel. E uma das primeiras coisas que ele fez com aqueles que chegaram lá foi mudar o nome deles. Então você se lembra daqueles 3 homens, aliás 4 homens muito importantes de Israel que foram levados para a Babilônia? Daniel, Ananias, Azarias e Misael? Então, o rei Nabucodonosor, quando esses homens importantes chegam lá, ele já muda o nome desses homens, para já construir uma cultura de influência sobre eles, ok? Então Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias, Azarias e Misael passaram a se chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles começaram agora a viverem debaixo da influência da Babilônia. Daniel 3, Nabucodonosor promulga um decreto. Ele faz uma estátua, né, majestosa, uma estátua extraordinária, uma estátua de ouro, e ele passa um decreto, que ao toque de todos os instrumentos musicais da Babilônia, quando esses instrumentos fossem tocados, todos deveriam se prostrar e adorar a estátua.
Foi a ordem do rei, um decreto do rei. Todos os instrumentos musicais foram tocados. Ananias, Azarias e Misael, eles desafiaram a ordem do rei e não se dobraram à ordem do rei. O que aconteceu com eles? Foram julgados e condenados, porque era uma ordem contra a fé deles, era uma ordem anti-Deus. Eles escolheram servir a Deus, obedecer a Deus, ainda que sofresse a punição. E qual era a punição? Serem lançados numa fornalha ardente de fogo, aquecida 7 vezes mais. Eles assumiram o compromisso com Deus. Nabucodonosor disse: vocês estão ousando me afrontar, vocês estão ousando me contradizer, eu tenho poder para matar vocês. Qual foi a resposta desses homens? Rei, saiba que se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, Ele não nos livrará. Mas saiba, rei, nós não nos dobraremos e não prestaremos culto a ti, porque temos um compromisso com o nosso Deus. Ordens de homens de autoridade que sejam anti-Deus precisam ser resistidas. Opa, até o Ultraman não aguentou aqui a força do negócio. Precisam ser resistidas, né, e enfrentadas com a convicção da nossa fé. Isso vai honrar o Deus que você serve. Garrou aí? Mas vamos lá para um último exemplo bíblico. Vamos para um último exemplo bíblico. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. No capítulo 3, Ananias, Azarias e Misael. Agora o próprio Daniel, no reino do rei, vivendo no reino de Dario. Império agora medo-persa, governando todo mundo. Então as pessoas perceberam que Daniel era um homem íntegro, reto de coração, temente a Deus, que orava e buscava a Deus. Conspiraram contra a autoridade de Daniel e convenceram o rei Dario a fazer uma lei. Nessa lei dizia que qualquer homem que pedisse qualquer coisa, qualquer conselho a qualquer outra pessoa, qualquer outro Deus que não fosse o rei Dario, essa pessoa deveria ser condenada à morte e lançada à cova dos leões. E assim foi feito o decreto, e Daniel, quando ficou sabendo desse decreto, a primeira decisão e a primeira ação que Daniel fez, que Daniel tomou, foi orar e buscar a Deus, de portas, de janelas abertas, para que todos vissem. E os inimigos de Daniel viram ele buscando a Deus, e foram ao rei e disseram: rei, o senhor baixou um decreto dizendo que todo aquele que buscasse conselho em qualquer outro homem, qualquer outro rei, e até mesmo a qualquer outro Deus, seria condenado à morte na cova dos leões. Portanto, o seu mais importante homem representando o seu reino, Daniel, está buscando conselhos com Deus que ele serve. Dario não teve outra alternativa senão condenar Daniel à cova dos leões, à morte. Mas ali Daniel, por honrar a Deus, foi livre da morte através dos leões que estavam naquela cova. Sabe o que nós aprendemos com isso? Sim, nós temos que obedecer às nossas autoridades. Nós temos que nos submeter às nossas autoridades. Nós temos que orar pelas nossas autoridades. Mas nós não podemos concordar com o governo, com a autoridade do ímpio. Porque quando o ímpio age, ele faz com que o povo sofra. Tem gemidos na vida do povo. Então, um cristão deve participar de política? Sim. Um cristão genuíno, convicto desse seu chamado, que entendeu que Deus lhe deu uma direção para ser um homem público, para que a bênção de Deus esteja sobre a sua cidade, sobre o seu estado e sobre a sua nação, ele deve participar de maneira política, não partidária, tendo os seus valores nas escrituras, mantendo a sua integridade e a sua idoneidade para que o nome de Jesus seja glorificado. Não essa vida política, não esse envolvimento político que nós vemos por aí, pastores se envolvendo com política, vendendo a igreja, vendendo os votos da igreja por milheiro de tijolo, por equipamento de sono. Isso é vergonhoso. Mas homens se envolvendo com política, cristãos se envolvendo com política para que o nome de Jesus seja glorificado. E vai lá o conselho. Púlpito não é lugar de político. O microfone de uma igreja não é para ser colocado nas mãos de um político. O microfone de uma igreja, o púlpito de uma igreja é para se pregar o evangelho e para se orar pelas autoridades constituídas para que nós estejamos vivendo uma vida piedosa, para que estejamos vivendo uma vida saudável e alegre. Garrou aí? Deus abençoe você aí, fica firme.